bom poder falar com você nesta noite. Louvamos e adoramos o nome do nosso Deus. Mais um papo de discípulo. Eclesiologia contemporânea. É um prazer me dirigir a você, entrar na sua casa nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Possamos ter um tempo de estudo da palavra de Deus edificante. Em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho a gente começa. Você vai falando para mim como é que está o áudio, como é que está a imagem, enquanto eu vou me organizando aqui para compartilhar. Vamos ver aqui nas nossas redes sociais. Vai curtindo a música, enquanto eu vou compartilhando aqui nos nossos grupos do WhatsApp aqui da igreja. Aí, agora foi. Muito bom. Daqui a pouquinho começamos. Aguarde mais uns minutinhos. Daqui a pouquinho entramos no nosso estudo de hoje. Esse tempo bom de adoração, de estudar a palavra do nosso Deus. Que bênção. Quem está aqui? Kátia, Deus abençoe sua vida. Me fala como é que tá o som, como é que tá o meu áudio, se tá bom, se dando para ouvir bem. Muito bem, 8 horas já, vamos começar. Deixe-me entrar aqui ao vivo aqui no Instagram também. Saudar esses irmãos. Muito bom. Boa noite você que está comigo aqui no Instagram nesta noite, nesse papo de discípulo, tema eclesiologia contemporânea. Sempre uma alegria poder estar com todos vocês. Espero que você esteja aí com o seu que a Roseli também chegou, que bom. Com o seu caderno, com o seu lápis, com a sua caneta, porque nós vamos falar hoje é a aula 3, né? Hoje nós vamos tratar de mais alguns versos, então se você tiver com a sua Bíblia já, vai abrindo ela junto comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Lembrando que nós estamos estudando a eclesiologia a partir do capítulo 12 de 1 a Coríntios. Confesso para os irmãos que tem sido para mim uma delícia, uma experiência maravilhosa, mais uma daquelas experiências especiais que Deus me proporciona. Hoje nós vamos falar do versículo 7 até o versículo de número 11. Hoje vamos esticar um pouquinho mais, vamos falar desses versículos. Depois vamos ter mais, se eu não estiver errado, 3 aulas aí para concluir esse estudo, 3 ou 4 aulas, ok? Lembrando que esse estudo não está pronto, não peguei ele pronto, nós estamos meditando nesse texto, estudando junto com você, para que a gente possa crescer e se desenvolver. Lembrando que é extremamente importante você
estudar, né, o ser igreja, né? Estar na igreja é muito simples, é muito comum, é muito fácil, né? As igrejas estão cheias, as pessoas estão aí, lotando as igrejas. A questão é, será que as pessoas, elas são a igreja de fato, ou as pessoas estão simplesmente ali? Elas pertencem à igreja, ou elas frequentam a igreja? Isso é muito diferente. E nós temos que entender o que nós queremos enquanto discípulos de Jesus. Nós queremos pertencer à igreja, ser a igreja, ou apenas estar na igreja, frequentando a igreja, participando das atividades da igreja, mas não sendo a igreja em sua essência, como de fato Paulo chama a igreja de Corinto para ser. A igreja de Corinto cresceu rapidamente, a igreja de Corinto tinha ministérios, tinha dons, era uma igreja rica, era uma igreja poderosa, importante ali na sua região, era uma igreja conhecida onde ela estava, porém, ela foi aos poucos, com o passar do tempo, deixando de ser igreja de fato, igreja do Senhor Jesus. Paulo vai apontando os seus desvios, e é muito interessante perceber que Paulo não aponta apenas desvios no sentido de pecados existentes na igreja, como muitos existiam, mas Paulo aponta desvios até mesmo no que diz respeito às relações com Deus, inclusive sobre os dons espirituais. O desvio de deixar de ser a igreja. Então entenda isso comigo, uma igreja pode ter bons ministérios, uma igreja pode crescer, uma igreja pode ser uma igreja até mesmo relevante em certo sentido dentro da sua sociedade, mas não ser a igreja de Jesus Cristo, não viver como igreja de Jesus Cristo, certo? Isso é possível, irmãos, isso é possível. Prova disso é a igreja de Corinto e outras tantas. Quando você vai lá para o Apocalipse, você vai ver igrejas ali, das 7 igrejas, que muitas delas se desviaram do ser igreja de Jesus Cristo, não andaram no propósito de Jesus. Jesus já não era o cabeça mais daquela comunidade, ao ponto de Jesus chegar para uma igreja e dizer: olha, eu estou do lado de fora, bateram na porta. Quer dizer que vocês fecharam a porta para Jesus, vocês fecharam a porta para mim, Jesus diz. Se vocês abrirem a porta e eu entrar, nós vamos partilhar de uma ceia junto, da comunhão. Eu vou partilhar de mim com vocês. Vocês vão compartilhar da experiência comigo. Isso vai ser uma interação poderosa, dirigida pelo Espírito Santo. Mas a igreja tinha abandonado a Cristo. Olha que pecado terrível que a igreja havia cometido. Muito bem, nós estamos aqui então em 1 Coríntios, no capítulo 12, vamos ler a partir do verso de número 7. Acompanhe comigo a leitura. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele, o Espírito Santo, quer, conforme a vontade do Espírito Santo. Um fim proveitoso. Eu quero recordar a conclusão da semana passada, quando trabalhamos a introdução aos dons espirituais, no quesito ser igreja.
O que Paulo está dizendo é que ser igreja necessariamente, obrigatoriamente e naturalmente existem os dons. Os dons existem naturalmente na igreja. Se a comunidade ela não vive os dons espirituais, ela não está sendo igreja. Uma das marcas do ser igreja são os dons espirituais. Uma das marcas principais da igreja, da sua dinâmica, da sua vida, são os dons espirituais, porque os dons são as capacidades sobrenaturais, estou engasgando aqui hoje, sobrenaturais que o Espírito Santo distribui para que a igreja possa cumprir a missão e o propósito de edificar a si mesma e proclamar o Evangelho ao mundo. Como nós falamos então, e nesta introdução aos dons espirituais, Paulo apresenta 3 palavras que nós falamos, né, na semana passada, sempre acompanhadas do adjetivo diversos, ou seja, essas capacidades espirituais são chamadas de dons. Dons tem a ver com aquilo que é gratuito, ou seja, não depende do mérito do cristão, não tem nada a ver e não depende de talentos naturais. Dons espirituais, diversos dons, tem a ver com o aspecto gratuito e divino dessa capacidade espiritual. E são variadas ou variados os dons, certo? E abrangem diversos aspectos de forma que cumpra o propósito de Deus e edificar a igreja e proclamar o Evangelho. Ou seja, estes dons eles têm a ver com serviço, eles têm a ver com a prontidão em servir, e eles são variados, né? Nós vamos ver alguns desses dons espirituais que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, ok? Um serviço que abrange todas as áreas da existência humana, ou seja, os dons espirituais, eles alcançam, eles atingem todas as áreas da vida do ser humano, todas as áreas da vida do indivíduo, e isso é extremamente importante. E os resultados ou as realizações são surpreendentes, sempre segundo a vontade de Deus, ou seja, como diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Paulo aponta dessa forma, conclui a sua introdução nesse sentido, e aí partimos agora para o verso 7. Paulo então inicia a próxima sessão apontando para o caráter proveitoso das manifestações do Espírito Santo por meio das capacidades espirituais, que nós vamos usar o termo dons espirituais. Amém? Feita essa introdução, vamos orar? Pai querido, nos conduza nesse estudo, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, segundo o que o Senhor tem para os nossos corações, ó Deus. Não nos permita jamais nos desviar do centro da Tua palavra, que é Cristo, Pai. Antes, nos ilumina, nos inspira, nos move, Pai, a compreender o que é ser a igreja e nos move a viver como igreja de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao nosso Deus. Marisete também está aqui, Deus abençoe. Você mandando um boa noite para mim, eu fico sabendo quem está, ok? Mas vamos lá. Fica claro que Paulo está preocupado com a forma de se lidar com os dons. Por quê? Em Corinto, os dons eram formas de criar grupos. Eles usavam o dom espiritual para disputas de poder e para saber quem era mais importante. Pamela, Deus abençoe sua vida. Para isso, eles se gabavam dos seus dons. Então, quem falava em línguas, né,
tinha diversidade de línguas, achava-se melhor do que quem profetizava, e quem profetizava achava melhor que aquele que tinha a palavra de sabedoria, e aquele que tinha a palavra de sabedoria achava que era melhor aquele que tinha o dom de cura. Eles entendiam o dom espiritual como uma propriedade deles, como algo dado por Deus, e que a partir daquele momento pertencia a eles. Paulo vai trazer os dons espirituais numa perspectiva diferente. Paulo vai trazer os dons espirituais da perspectiva, e nós vemos isso, da manifestação do Espírito Santo. Isso é muito interessante. O verso 7 começa dessa forma. Preste atenção. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O dom é uma capacidade espiritual dada gratuitamente, mas não para que pensemos que agora ele é propriedade minha e eu uso ele de acordo com a minha vontade. Entenda isso. A igreja espiritual, a igreja verdadeira de Cristo, ela vive a manifestação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais, mas eles não são propriedades do cristão, não são propriedades do crente, para que o crente se gabe daquelas coisas, né? Não, de maneira alguma, né? Esta forma dos coríntios viverem gerava ou fazia com que eles se portassem de forma passiva para com o poder do Espírito Santo. Ou seja, olha que interessante, o poder do Espírito Santo ou os dons para eles eram como se fossem troféus e não instrumentos ou capacitação para servir ao próximo, mas para se exibir, para se mostrar e tudo mais, né? Existe isso hoje? Existe. Tem crente que faz isso? Tem crente que usa a prerrogativa de dons espirituais para ganhar dinheiro. Paz, Lu, Deus abençoe sua vida. Existe isso, gente, isso é fato, certo? Aí o que acontece? Existe um grupo de cristãos que supervalorizam os dons espirituais e tomam eles como propriedades de si mesmo, certo? E se gabam dos seus dons. Por outro lado, no outro extremo, existe um grupo que, pensando que o que os outros estão fazendo está errado, ignoram os dons espirituais, não buscam conhecer os dons espirituais, não buscam a manifestação do Espírito Santo, não buscam entender como Deus, o Espírito está se manifestando na igreja. Há um tempo atrás se dizia na igreja presbiteriana: os dons não são para nós. Erro. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja militante, ela é uma igreja onde o Espírito se manifesta e distribui dons espirituais. Isso é fato, isso é bíblico, isso é inquestionável. Mas os de Coríntios não. Eles eram como alguém que compra uma furadeira. Imagina, você comprou uma furadeira, você manda fazer um suporte para a furadeira, você coloca ela no suporte, põe na estante, e aí todo mundo que chega na sua casa e diz: olha que furadeira bonita que eu comprei. Não, você ganha, né? Ganha de presente. Olha, eu ganhei uma furadeira, e aí agora coloca ela na estante, mas jamais eu prendo um parafuso na parede com ela. Era isso que os coríntios faziam com os dons. Olha que belo dom espiritual que eu tenho. Eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom de cura. Havia disputa e não havia serviço. Havia passividade, certo? Isso era perigoso. Paulo então fala no verso 7, ou nos apresenta no verso 7, algumas verdades bem atuais. Vamos ler de novo o versículo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, primeiro é preciso entender que o Espírito Santo está hoje atuando na vida da igreja, na vida de todo discípulo de Jesus. Vou melhorar, na vida de todo aquele que é convertido.
olhe o verbo como ele está. A manifestação do Espírito é concedida. O verbo nos fala de uma continuidade, de uma ação que não para, de uma ação que não cessa, de maneira alguma, que nada impede essa ação. A manifestação é concedida a cada um, ou seja, está atuando na vida de cada discípulo. Sua manifestação não pode ser, em hipótese alguma, negada, muito menos negligenciada. Este é o grande perigo da igreja moderna, igreja dos nossos tempos: negligenciar os dons espirituais, negligenciar a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. O Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo, ele é o que ele convence do juízo, da justiça e do pecado. O Espírito Santo produz o fruto precioso, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a longanimidade e o domínio próprio. O Espírito é esse, mas ele é também, e preste atenção, na dinâmica do cumprimento da missão da igreja, a manifestação do Espírito é necessária através dos dons espirituais. Por isso, Paulo deixa muito claro, e claro para nós, os dons espirituais são para todos, indistintamente, e independente de sua vontade ou de sua busca. Isso significa, meu irmão, minha irmã, você se converteu, você foi batizado com o Espírito Santo, você não será batizado. O Espírito Santo desceu sobre você e habita em você, e ele se manifesta em sua vida através de dons espirituais. É preciso então conhecer isso. Nós vamos falar sobre isso. Vamos então aprender que a tarefa do discípulo é conhecer os seus dons. Preste atenção, nós vamos entender muito bem isso, que na dinâmica da igreja, na caminhada do ser igreja, eu me submeto sempre à vontade e à obediência a Deus, à obediência a Jesus Cristo. Nessa dinâmica de obedecer ao Espírito Santo, obedecer a Cristo, obedecer a Deus, eu busco conhecer os dons espirituais que o Espírito Santo me deu. Essa capacidade que ele me atribuiu. Eu preciso conhecer. Essa é a nossa oração. Esta é a oração que você fará essa semana como tarefa do nosso papo de discípulo. É buscar conhecer quais são os seus dons espirituais. Lembrando que é impossível você ser convertido e não ter nenhum dom. Irmãos, não existe um teólogo, um pastor, um professor, não existe ninguém que estude a palavra de Deus e diga que é possível alguém não ter dons espirituais. Isso é impossível. Ser igreja, obrigatoriamente, fala de que o Espírito Santo está se manifestando e distribuindo os seus dons. Então é preciso conhecer os seus dons. Esse é o primeiro passo. A nossa tarefa não é pedir dons. Eu quero o dom de cura. Não é isso. É entender, conhecer. Deus, qual é os dons que o Senhor me deu? Qual é o dom que o Senhor me deu? Em seguida, depois que eu conheço e sei, é aprender a usá-lo. Né? Como eu falei, a furadeira, eu preciso saber que aquilo é uma furadeira. Eu ganhei uma furadeira, certo? Ela serve para furar. Como que eu furo? Como que eu uso essa furadeira agora, certo? Para que ela execute o que precisa ser executado. Aqui é interessante a gente falar um pouquinho dos nossos dias. Aprender a usar os nossos dons é saber alinhá-los aos nossos interesses ministeriais. Entenda que eu estou separando
dons dos nossos ministérios institucionais. Lembra que eu falei da trelice e da videira? Os dons, a manifestação do Espírito, a distribuição dos dons é a videira. O ministério é a treliça, é o grupo de louvor, é o departamento infantil, é o ministério diaconal, é o presbiterato, né? É um trabalho com pessoas idosas, é um trabalho com os jovens, certo? É o que a gente elabora em termos de ministério. Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Pegar, entendendo, sabendo qual é o meu dom, como que eu uso ele dentro dos meus interesses ministeriais. Se eu sou do ministério de louvor, quais são os meus dons? Como que eu uso eles e alinho eles ao meu ministério? Como que eu alinho meu dom ao meu trabalho eclesiástico? Para que o meu trabalho eclesiástico, o meu ministério, seja espiritual e não carnal. Porque todo ministério que é somente institucional, nós vimos isso atrás, é carnal. Mas nós queremos ser uma igreja espiritual. Então, para que a igreja seja espiritual, dentro dos ministérios eu preciso exercer e praticar os dons espirituais. Deu para entender? Isso no âmbito da igreja. Mas a igreja não se limita aos seus ministérios. A igreja, eu sou igreja fora do templo, fora da programação, da estrutura da instituição. Eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja na faculdade, eu sou igreja no clube, eu sou igreja lá no meu rancho, eu sou igreja na sociedade, no meu condomínio, no meio dos meus parentes, eu sou igreja em todos os lugares. Ou seja, agora eu conheço o meu dom, eu tenho que aprender a usar os meus dons nos ambientes nos quais eu vivo. Seja no trabalho, seja na escola, seja entre a família, seja no lazer, seja na viagem, seja no ônibus, seja na repartição pública, aonde eu estiver, eu tenho dons espirituais. Como que eu uso esses dons dentro do ambiente no qual eu existo, eu vivo, fora das linhas da igreja? Deu para entender, irmãos? Estão comigo? Se você estiver comigo, diga um amém, um glória a Deus aí, para eu saber que você está comigo. Então eu aprendi a usar, agora eu utilizo ele. Eu tenho que entender que o objetivo, o fim proveitoso para o exercício dos dons é a edificação da igreja, servir os irmãos da igreja, servir nos ministérios da igreja, para que esses ministérios, sendo espirituais, fortaleçam a fé das pessoas, evangelize, edifique, ensine, instrua, leve as pessoas a uma comunhão maior com Deus. Deu para entender, queridos? Estamos comigo aí? Vamos junto. E mais, quando eu aprendo a usar, eu uso, além da edificação da igreja, para a proclamação do evangelho. Eu comentei semana passada isso. Todos os dons são para, o exercício dos dons são para edificação da igreja e proclamação do evangelho. Todos os dons, nós vamos falar de todos eles vão servir para a edificação da igreja e para a proclamação do evangelho, ok? Uma segunda verdade que não pode ficar de fora, ok? Se você tiver perguntas, você faça para mim. Uma segunda verdade que não pode ficar de fora é que sempre existirá um resultado que beneficiará a todos. Ou seja, o exercício dos dons vai trazer de alguma forma benefício às pessoas. Então o exercício dos dons nunca é para a glória própria, nunca será para o engrandecimento pessoal, né? Deus me deu o dom do ensino, o dom da pregação, da proclamação, o dom do cuidado pastoral. Para quê? Para que as pessoas se beneficiem disso. Aqui vai uma palavra minha: eu sou o teu pastor para você se servir de mim. Deus me deu o dom de ensinar, não para que as pessoas me admirem, dizendo, ele ensina bonito, mas para que você aprenda e cresça espiritualmente.
Não é? Quando eu chamo você e digo, olha, eu estou à sua disposição para fazer uma visita, não por nenhum outro motivo a não ser que você seja edificado. O ter um dom é para abençoar, para servir o outro e nunca para si mesmo. Como eu falei na igreja de Corinto, esse era o grande problema. Olha, ele é o grande pregador. Eu sou de Paulo, eu sou de Silas, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou desse pessoal que esse cara... Não! Eu sou servo para isso, né? Então, quando você não usa o seu pastor, quando você não se serve do pastor, do cuidado pastoral, você está perdendo a oportunidade de ser mais edificado, porque Deus te pôs esse pastor para te edificar e te abençoar, né? Fecha parênteses aqui, espero que você tenha entendido, ok? Só uma outra, por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu escuto das pessoas uma frase assim, ai pastor, mas eu não quero te atrapalhar, né? Uma vez uma pessoa de uma outra igreja, eu fui conversando, falei, por que você não me procura? Se você está vendo que você está sofrendo, e aí você não me procura, você não busca uma visita, né? A pessoa olhou para a minha cara e disse, ai pastor, é que o senhor tem tanto problema. Eu falei, não, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho tanto problema assim, eu estou aqui para te servir, né? Então as pessoas às vezes ficam assim, ai coitado, ai o pastor, né, vai atrapalhar ele. Meu irmão, imagina, eu estou aqui para servir, não atrapalha não, tá bom? Pode chamar, pode marcar que nós estamos juntos. Como já falamos, então os dons são a manifestação do poder de Deus por meio de capacidades sobrenaturais através da vida dos discípulos. Isso é muito importante. Os dons são capacidades sobrenaturais através da vida dos discípulos, de todos os discípulos. Isso tem que ficar importante, que ao operarem na vida dos outros, produzirá transformações extraordinárias. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas uma postura semelhante a alguns de Coríntios, de busca exclusiva de se beneficiar da providência de Deus, sem a disposição de servir, certamente configura desobediência e não alcança o fim proveitoso que estamos falando aqui. Pastor, o que é isso? O que acontecia em Corinto também. As pessoas, elas estavam na igreja, não para ser igreja, mas para se beneficiar da providência, do poder, dos milagres e das bênçãos de Deus. Entende? Elas estavam na comunidade, não para ser igreja e a servir enquanto igreja, mas para serem servidos. Irmãos, na igreja não existe lugar para ser só servido. É lógico que Deus nos abençoa, mas Deus nos chamou para uma missão. Eu disse várias vezes, digo de novo, disse para a nossa diaconia aqui, tire da sua cabeça que igreja é hospital. As pessoas que entram no hospital são pessoas pacientes. O que são isso? O que é o paciente? O paciente vem da ideia de passivo. Ele entra para ser cuidado, depois que recebe a cura, ele vai embora. Igreja é exército. Exército tem enfermaria? Tem. Na enfermaria o soldado é cuidado? É. A diferença é que quando ele sai da enfermaria, ele volta para a guerra. Ele não volta para casa. Ele volta para servir. Ele volta para trabalhar. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus. Entramos agora nesta lista de dons espirituais. Provavelmente esta lista fala daqueles que mais se evidenciavam na igreja de Corinto, né? Eram os dons que estavam ali na igreja de Corinto, porque Paulo fala de outros dons em outros textos. Nós podemos num futuro breve falar desses outros textos, falar desses outros dons espirituais, né?
outros existiam, mas Paulo trabalha estes dons e de uma forma muito, mas muito interessante. Olhe comigo o verso 8. Quando ele começa a falar então desta lista, você percebe que ele separa os dons em blocos de 2 e 3. O primeiro bloco é a palavra de sabedoria junto com a palavra do conhecimento. Depois ele junta a fé com os dons de curar e de operações de milagres. Depois ele une o dom de profecia com o discernimento de espírito. Depois ele fala da variedade de línguas e da capacidade de interpretá-las, né? Muito bem, é muito interessante que Paulo não usa aqui dons espirituais, apesar de ele usar em outros lugares. Aqui ele fala de manifestações do Espírito, da manifestação do Espírito. Quando o Espírito se manifesta na vida do cristão, a ele é dado dons espirituais, capacidades espirituais. E ele une isso em grupos, né? Muito interessante ele fazer isso. Porque o apóstolo Paulo está preocupado com o individualismo na igreja. Um problema muito sério, que muitas vezes nas igrejas nossas existe, certo? Ou seja, aquela ideia de que eu faço tudo e não preciso de ninguém. Pode ficar tranquilo que o seu pastor não pensa desse jeito, viu? Alguns irmãos já tiveram essa experiência, né? Um irmão chega para mim e fala: pastor, tive uma ideia, vamos fazer isso. O pastor diz: ok, você encabeça esse trabalho, você precisa da minha ajuda, mas você encabeça, você vai, você faz, né? Você realiza. Você precisa de orientação, você precisa de ensino, você precisa de uma capacitação teórica, né, especial. Eu te dou, eu te ajudo, mas eu não vou encabeçar tudo. Eu não vou encabeçar todo o trabalho com jovens, não vou encabeçar trabalho com idoso, nem trabalho com criança. Porque Deus distribui os dons às pessoas. Deus capacita as pessoas. O Espírito se manifesta em todos. Então, em mim não habita todos os dons, habitam alguns, certo? E nem ministérios eu vou ter todos. Eu já compartilhei com os irmãos. Se alguém me convidar, um dia alguém falou para mim: pastor, o que você acha de capelania hospitalar? Eu falei: eu acho lindo, maravilhoso. Minha mãe já trabalhou em capelania hospitalar, eu achava lindas as histórias que ela contava. Vamos, pastor? Não tenho. Não tenho estômago, não tenho perfil, né? Pastor, nós precisamos de alguém para ficar com as crianças. O senhor não ajuda a dar aula para as crianças? Eu não sei dar aula para criança. Muito fraquinho a aula para pré-adolescente, já dei, muito difícil para mim. Se eu pegar um grupo de jovens, eu vou melhor. Adulto é a minha praia. Agora você fala: pastor, vamos fazer um trabalho numa escola. É minha praia, eu me apaixonei por trabalhar com escola. Pastor, vamos fazer um trabalho com dependentes químicos, numa clínica de dependentes químicos. Vamos, eu fiz 1 ano de trabalho em clínica de dependentes químicos, maravilhoso. Pastor, vamos fazer um programa de rádio, sou apaixonado por rádio. Agora, vamos no presídio, não é minha praia. Deu para entender? Nós temos, cada um tem a sua capacidade, mas nós não somos senhores sozinhos. Ninguém pode e deve trabalhar sozinho, ok? Lembra-se de Jesus lá, quando ele, em Lucas, quando ele envia os 70, o texto bíblico diz que ele envia de 2 em 2, certo? Paulo traz a ideia de que os dons, um depende do outro. Nós vamos ver isso, né? Os de Corinto perderam a realidade de que as manifestações do Espírito se completam, ou seja, o meu dom cumpre o seu propósito à medida que o outro dom opera junto comigo, certo? Ou seja, eu tenho um dom espiritual, certo? Mas o dom do meu irmão completa o meu. Eu preciso do meu irmão na minha vida, no meu ministério, certo? Eu preciso dos meus irmãos para que o ministério ande de forma a cumprir o propósito, ou como diz o fim proveitoso que nós estamos falando aqui. Amém, queridos? Vamos continuar? Muito bem, verso 8 então.
porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Perceba, irmãos, são manifestações que se completam, são dons que se completam, elas são virtudes presentes no mesmo lugar. Colossenses capítulo 2 diz que a sabedoria e o conhecimento estão ocultos ou guardados em Cristo Jesus. Isso é muito interessante, né? Neste verso verso 8, a ênfase está na capacidade de falar, de proclamar ou pregar. Paulo, ele tinha, como nós presbiterianos temos, dava um valor muito grande para o ensino, para a proclamação da palavra, para o discipulado. O discipulado, irmãos, é uma jornada extremamente fundamental para o desenvolvimento da fé e da maturidade cristã. No discipulado você não só adquire o conhecimento dos princípios, mas aprende a caminhar de forma prática nesses princípios. Não é? É muito gostoso. Por sinal, se você já foi discipulado, glória a Deus. Se você nunca foi discipulado, pode me procurar. Se eu não puder te discipular, eu vou providenciar alguém maduro na fé para discipular você, para que a sua caminhada, você cresça e se desenvolva espiritualmente, né? Como diz Paulo, você não seja como criança de um lado para o outro. Muito bem, o que Paulo está sugerindo aqui então para nós é que enquanto um fala com a habilidade de trazer um conhecimento profundo sobre a vida espiritual, lembrando que o dom é espiritual, então a palavra de conhecimento é de conhecimento espiritual. Então, enquanto um recebe a habilidade de falar de um conhecimento profundo sobre a vida espiritual e sobre os princípios do reino de Deus, em outros se manifesta a capacidade de aplicar de forma perfeita esse conhecimento à vida prática, é a sabedoria. Um exemplo muito tranquilo para você, por exemplo, o pastor ele traz o conhecimento, ele ensina, ele traz a palavra do conhecimento, certo? E você tem o dom da palavra de sabedoria. Então, você discipula alguém na igreja. Naquela semana você vai se encontrar com o seu discípulo. E ele vai dizer, olha, eu entendi o que o pastor falou, mas como que eu aplico isso à minha vida? Então você, com o dom, com a manifestação da palavra de sabedoria, vai mostrar para ele os meios e os caminhos de se aplicar aquele conhecimento do domingo na vida do dia a dia, na vida dele especificamente. É simples assim. É simples assim, ok? É algo sobrenatural? É algo espiritual? Mas é no poder do Espírito Santo, certo? De forma prática, para o resultado perfeitamente proveitoso, é preciso que discípulos distintos, então, andem juntos, para que tanto a sabedoria como o conhecimento sejam proclamadas e vidas sejam perfeitamente edificadas. Joia? Seguindo, temos aqui 3 dons espirituais que se completam. Ele diz, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar e operações de milagres, a outros operação de milagres. Agora preste atenção, pare um segundo, um instante, e vamos falar um pouco sobre isso. Entenda uma verdade inquestionável. Ninguém mudou isso em momento algum. A Bíblia é muito clara. A igreja, como ela assumiu o lugar de Cristo no mundo, então ela é um lugar da manifestação do agir sobrenatural de Deus, como era com Cristo. Nós não podemos negar isso. Desta forma, ele distribui, por meio do seu Espírito, a capacidade para alguns de crer em realizações espetaculares, como curas e milagres. Esta fé que ele cita aqui não é a fé salvadora, mas todos os teólogos
comentaristas são unânimes em dizer que esta é a capacidade de firmemente crer que algo extraordinário acontecerá, né? Lógico, né, falo milagres diversos, né, soluções de questões impossíveis, como Jesus fazia, né, multiplicar o pão, parar o mar, né, a tempestade, o que mais? A gente fala, libertar o endemoniado, né, assim como curar os enfermos, né? Muito bem, por isso que eu falo, esse ambiente, essa manifestação, sempre terá Jesus como referência, todas elas, né? Por quê? Eu coloquei aqui uma observação: cuidado com milagres sem fim proveitosos, que não edificam a igreja e não proclamam o evangelho, né? Teve uma época que o milagre era dente de ouro. Eu lembro um pastor uma vez levou numa igreja um cara que orava e as pessoas iam emagrecer. Isso aí é charlatanismo, isso aí não é bíblico, isso está errado, né? Não, Deus vai fazer um milagre na minha vida, vai acabar minhas dívidas. Não, meu irmão, não vai. Se você não trabalhar, não se organizar financeiramente, não vai, né? Não, Deus vai fazer um milagre, vai aparecer na minha casa um carro zero. Para quê? Para eu ostentar, né? Não, irmão, não vai. Pode às vezes até acontecer, se você é um pregador itinerante, leva o evangelho para outras cidades, para outras regiões, e seu carro está um cacareco, você não tem condições de comprar um, Deus providenciar um carro para você, né, para que você possa servir a Ele. Agora, não, porque eu tenho um carro 2019, pastor. Não, Deus vai me providenciar um carro 2021, vai fazer um milagre. Aí ele pede para que a pessoa lá orar para ela ter um carro zero. Não, isso aí não é de Deus, não. Isso é charlatanismo. Jesus nunca fez isso. Então, quando eu falo de milagres, quando eu falo de curas, eu estou falando do padrão de Cristo. Cristo sempre é referência. Cristo é o cabeça. Amém? Deu para entender isso? Só para a gente não sair fora do limite do evangelho, né? Mas aqui está um dos aspectos mais poderosos da manifestação da presença de Deus neste mundo. Entenda isso: sinais graciosos de Jesus neste tempo de dor, de dores e sofrimentos, testificam a mensagem do evangelho proclamada aos incrédulos. Os sinais, eles são reais. Marcos 16 diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes farão mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Depois lá no final ele diz: e eles foram, diz o texto, e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra pregada, a proclamação do evangelho, por meio de sinais. Por meio de sinais. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós não podemos negligenciar esta manifestação do Espírito. Não podemos falar só da manifestação relacionada à pregação, ao discipulado, ao ensino. Existe também um poder agindo, manifestando curas, sim, manifestando milagres, sim. É óbvio que é dentro dos padrões de Cristo Jesus, mas eles existem. Deus usará pessoas para curar, para impor as mãos e o outro ser curado. Deus usará pessoas da igreja, ele pode usar, para orar por uma questão e as coisas acontecerem de forma extraordinária. Claro! Eu tenho o dom de cura. Lembra que eu falei? Ele não é que ele é seu. Ele é meu dom. Não! Não é que ele é o seu dom de cura. Não existe isso. Então eu sou o curador, como alguns pastores fazem por aí, ou algumas pessoas fazem por aí, e ganham dinheiro com isso. Não, isso é errado. Agora, o Espírito pode manifestar no momento apropriado. Você vai visitar uma família, uma pessoa, e tem alguém doente ali. Não é? Aí deixa eu ligar para o pastor, para ele orar aqui, para a pessoa ser curada. Põe as suas mãos e ore. E a manifestação do Espírito Santo vem, e o dom de cura aparece, e aquela pessoa pode ser curada. Deu para entender?
É assim que funciona. Ele se manifesta para o fim proveitoso, segundo a vontade de Deus. Ainda no verso 10, Paulo nos aponta a capacidade de profetizar e discernir espíritos. Da mesma forma que aqueles três andam juntos, eu preciso da fé para a cura e para os milagres, agora eu preciso, o que profetiza precisa daquele que tem discernimento espiritual. Andam juntos, né? Aquele que tem fé, aquele que faz curas, aquele que opera milagres, eles andam juntos. Aquele que profetiza anda junto com o que tem discernimento espiritual ou de espíritos, certo? Calvino ele fala um pouco sobre isso. Ele diz: por profecia entendo aquele dom singular e selecionado de desvendar a vontade secreta de Deus, de modo que o profeta é, por assim dizer, o mensageiro entre Deus e o homem. Esse é um princípio. Quem está aqui? Alexandro. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Isso é muito interessante, né? O que é o discernimento? O discernimento é a compreensão, é entendimento espiritual sobre as questões espirituais que estão ali, é uma clareza sobre o que espiritualmente está acontecendo naquele momento, naquele lugar, ok? A profecia é isso. Profecia na Bíblia não é revelação do futuro, né? Ah, ele é profeta porque ele falou do meu futuro. Não. Profecia é uma mensagem especial de Deus ao coração de uma pessoa a partir de algo que ela está vivendo hoje. Grave isso. Que visa exortar, consolar e edificar. Sempre assim. Perceba que estas andam juntas, pois uma, que é o discernimento, apresenta a realidade espiritual da pessoa. A outra apresenta a vontade de Deus a partir dessa realidade espiritual. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor, numa reunião, num grupo caseiro, está lá você pregando, e você traz uma realidade espiritual, né, até mesmo talvez sem perceber ou percebendo, sobre alguém ali naquele momento. Olha, o Senhor está me mostrando que você está passando por isso, por isso, por isso, certo? O outro diz: olha, Deus está me dizendo que Ele vai agir em sua vida, Claudineia, Deus abençoe, a partir então do que essa realidade, Deus vai fazer isso, 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 vem a mensagem de Deus, né? É uma dinâmica na igreja, é muito lindo isso. Eu não tenho todos os dons, o seu dom completa o meu completa o seu, e assim a igreja vive num dinamismo. Está dando para entender, queridos? Fala aí um amém se está dando para entender, no nome de Jesus aí. Muito bem. Desta forma, o que se evidencia? A onisciência de Deus e, ao mesmo tempo, o plano soberano de Deus para com o cristão, o plano soberano de Deus para com o ímpio. E olha que interessante, a gente vem falando, e esses dons, todos eles, se aplicam na proclamação do Evangelho. Você percebe isso? Até o da profecia. Especialmente se ele estiver unido ao discernimento espiritual. Porque você traz a realidade, e aquilo é verdade na vida da pessoa, e ela então se quebranta, entende isso, certo? Isso é interessante. O discernimento espiritual, ele também é muito importante, é um dom importante na igreja, porque ele funciona para provar as profecias e os profetas, né? Sempre tendo por padrão a Jesus. Mas olha o que 1 João diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Eu visitei uma igreja uma vez, e que o pastor, ele vinha rodopiando e gritando, e gritando, e gritando, olhava para você, apontava o dedo e falava: o teu RG é tal, 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 tal. Irmãos, onde que Jesus fez isso na Bíblia? Momento algum. Por que esse homem fazia isso? Para provar que ele era poderoso. Jesus falou: vocês me conhecem e eu sou filho de Deus
pelo modo que eu sirvo vocês. Não por ostentar um poder sobrenatural de adivinhação. Nunca Jesus fez isso. Isso é provar os espíritos. E entender que nem tudo que se fala em nome de Deus é bíblico. Aprenda uma coisa. Quando você ver algum tipo de um tipo de mensagem, um tipo de profecia, aqui no caso é profecia, um tipo de revelação, um tipo de postura, faça a seguinte pergunta: Jesus falaria isso? Jesus em algum momento falou assim com alguém, trouxe esse tipo de mensagem para alguém? Jesus em algum momento se portou dessa forma? E eu falo isso com temor e tremor diante de Deus, irmãos, porque eu estou toda semana aqui falando com vocês e subindo em púlpito. Mas se um dia você ver em mim e não olhar para mim e não ver uma postura de Jesus, me chame a atenção e fale: pastor, aquela postura não é de Jesus. Jesus nunca pregou isso que o senhor está falando. Onde que Jesus falou isso? Entenderam? Porque o nosso padrão é Jesus, o meu padrão é Jesus. Muito bem, vamos seguindo. Por fim, o tão famoso dom de línguas, né? Muito interessante, porque ele diz que e o dom de interpretação, né? Sempre juntos os dois. Bom, ele diz: a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Muito bem. Nós não conseguimos bater um martelo sobre essa variedade de línguas. Paulo, ele fala no capítulo 14, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então, não dá para descartar a ideia de línguas espirituais, de uma experiência espiritual, de uma língua espiritual, em que me dirijo a Deus para falar algo para Deus. O que um ser humano fala para Deus? Ou ele ou ele louva, adora o Senhor, ou ele clama, ou ele pede, ou ele busca algo, né? E é muito interessante quando eu vejo pessoas, eu já vi pessoas interpretando realmente as línguas, mas eu já vi muita gente que não interpretou línguas, porque o Paulo fala que aquele que fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Aí a pessoa que está interpretando, ela fala como se fosse Deus falando às pessoas. Então foge do que o texto está falando aqui. Muito bem, mas também não dá para descartar a ideia de línguas estrangeiras, como aconteceu. Desculpa, irmãos, fez barulho aí. Mas como aconteceu lá em Atos, quando desceu o Espírito Santo, eles falavam em línguas, eram línguas estrangeiras. E esse dom, essa capacidade espiritual de falar em outras línguas, ou de línguas de outros povos, naquela época especialmente, era muito importante, porque não era todo mundo que tinha a possibilidade de aprender línguas estrangeiras, não é? Então isso era importante, era um dom extremamente importante. Então eu acredito que essas duas possibilidades, elas existem, irmãos. Nós não podemos descartar nenhuma delas, né? De qualquer forma, o que Paulo deixa muito claro é para que haja edificação da igreja e testemunho aos perdidos, é a necessidade de interpretação, né? de tradução, né? Então aquele que fala em línguas, Paulo diz lá em 1 Coríntios 14 também, procure a interpretação, ou ele mesmo, ou que outra pessoa interprete. Eu já vi isso. Eu posso testificar que isso é fato, irmãos. Eu já vi uma pessoa aqui orando em línguas espirituais, línguas, e uma outra pessoa perto, ela fazia uma oração de adoração a Deus, de contemplação. Ela falava sobre Deus. Ela estava falando para Deus sobre Deus, ela estava admirando a Deus, e aquilo era uma coisa tão espiritual que tocava na alma, nas emoções do coração, era algo extremamente forte. Eu já vi algumas vezes, eu acho isso tão lindo, irmãos, maravilhoso, né? Mas já ouvi histórias e testemunhos de pessoas que começaram a orar numa língua diferente que ninguém entendia, e de repente no final do culto uma pessoa
veio chorando e disse: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque você estava orando na minha língua materna. Eu sou de um outro país e você está orando na língua minha materna e falando das maravilhas do Senhor na minha língua. E eu quero a Cristo. Por isso Paulo fala que quando há interpretação, seja de como for, o perdido é edificado, o perdido é surpreendido, ele pode se converter. É lindo, não sei porque eu me emocionei agora. Mas glória a Deus por isso. Perceba, estes dons estão muito ligados a uma vida, isso é muito interessante, de intimidade com Deus. E como Paulo afirma no verso 14, traz grande edificação para a igreja e serve de sinal aos ímpios. Amém? Vamos concluir a nossa aula de hoje, o nosso estudo, com o último verso, o verso 11, né? Esse mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Quero concluir chamando você, encorajando você a buscar de forma mais real, mais ativa, mais verdadeira, de uma forma mais prática, os dons que o Espírito Santo deu a você. Para isso faço uma questão: se o Espírito Santo, como diz o texto bíblico, está distribuindo estes dons, onde eles estão em nossa igreja? Onde estão os dons espirituais citados aqui hoje em nossa igreja? Qual desses você pode dizer: eu tenho esse dom espiritual? Você conhece os seus dons espirituais? Você sabe como usá-los? Você tem usado eles para a edificação da igreja e para a proclamação do Evangelho? Eles fazem, as manifestações do Espírito, os dons do Espírito, fazem parte de uma eclesiologia bíblica. Entenda e acredite nisso. E que cumpre o propósito salvador de Deus neste mundo. Agora, para a gente fechar, já está com 4 pessoas online só aqui no Facebook. Parece que eu comecei a falar bravo, o povo saiu fora. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer para você, estou terminando. Vida cristã sem dons espirituais, sem a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais, é vida carnal. Não é vida espiritual. Entenda isso. Vamos apertar mais um pouquinho. Ministérios da igreja, seja ele qual for, louvor, diaconia, presbiterato, escola bíblica, da aula, departamento infantil, grupo de jovens, e pode falar qualquer ministério. Os ministérios sem os dons são vazios de poder. E sabe para que eles servem? Para entreter os crentes. Ai, que louvor bonito. É mesmo, né? É um louvor maravilhoso, é lindo, né? Um monte de instrumento, tudo afinadinho, aquele povo canta bonito, né? E tal, não é que nem o pastor que parece uma taquara cantando. Mas sem poder, sem a manifestação do Espírito, sem o dom espiritual, é entretenimento. É você ouvir eu aqui, o Ministério Louvor aqui, chegar em casa, pôr o DVD do Roupa Nova e ouvir Roupa Nova. É a mesma coisa. Só mudou o tipo de letra. Entenda isso. Vida cristã sem dons é vida carnal. Ministérios sem dons são vazios de poder, só servem para entreter os crentes. Percebeu? Ser igreja, vou repetir, ser igreja é muito mais do que estar na igreja. Concluo perguntando: você tem sido a igreja? Você tem sido igreja ou apenas tem estado na igreja?
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a IPI de José Bonifácio, IPI Betânia de José Bonifácio, para que sejamos todos, enquanto membros dessa igreja, discípulos de Jesus, sejamos igreja. E que a manifestação do Espírito, do poder do Espírito, através dos dons espirituais, aconteça nessa igreja de forma extraordinária, para que a igreja cresça, se desenvolva, seja edificada no Senhor, para que esta igreja proclame o Evangelho aos perdidos, por meio da palavra e por meio dos sinais, para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Desculpe por alongar hoje um pouquinho mais, né? Semana que vem nós continuamos com a nossa eclesiologia contemporânea, vamos entrar no versículo 12, seguir com ele em diante, ok? Importante texto, não perca, e se Deus te abençoe com esta mensagem, com esse estudo, compartilhe com os irmãos da igreja que não participaram, vai lá no grupo do WhatsApp, pergunta assim, ó, quem não assistiu a live, quem não assistiu o estudo de hoje, pega lá e assiste, porque está importante, é importante para a nossa vida espiritual, é importante para a vida da igreja, em nome de Jesus, amém, queridos? Deixa eu compartilhar com os irmãos. Meu pai fez cirurgia hoje, foi bem, graças a Deus, né? Obrigado pelas orações dos irmãos, continue orando, amanhã ele tem retorno, ficará um tempo aí de molho, para depois retornar a uma nova cirurgia, agora, aí sim para colocar a lente lá, da questão da catarata, ok? Mas foi bem isso amanhã, então de manhã eu não vou estar aqui na igreja, a igreja não vai estar aberta amanhã de manhã, porque eu vou estar lá em Rio Preto, mas à tarde temos o círculo de oração e você não pode perder, amém? Na quarta-feira, o círculo de oração é das 2 às 3, na quarta-feira, irmãos, nós teremos a nossa noite de esperança com o tema Promessas do Amor de Deus, maravilhosa mensagem para o teu coração e principalmente para o coração daquelas pessoas que você sabe que não conhecem a Jesus, não são convertidas, não entregaram sua vida para Jesus e estão indo para o inferno, não são salvas. Então, compartilhe a live de quarta-feira, compartilhe o vídeo de quarta-feira, que estará maravilhoso também, amém? Preparado com muito carinho, eu estou transmitindo aqui da igreja, vocês viram? Porque aqui está melhor do que lá em casa a internet, eu não quero que caia como aconteceu semana passada, ok? Esteja orando, mês que vem, irmãos, teremos um mês diferente, abençoado, talvez voltemos com a quarta presencial, talvez, o conselho que vai definir isso aí, temos reunião do conselho essa semana, ainda não avisei o povo, mas eu vou avisar. E se vamos voltar com o trabalho com jovens, então jovens da igreja, atenção, setembro nós voltamos com as nossas atividades, não deixe de participar e de chamar os amigos, em nome de Jesus, né? Setembro é um mês especial também, o setembro amarelo, vai ser uma série de mensagens maravilhosas, bem edificantes, você vai ver, vocês verão. Nós precisamos de pessoas para o Ministério Louvor, nós precisamos de pessoas para cuidar da mídia, do aparelhagem de som, nós precisamos de pessoas para o Ministério Infantil. Se você tem talento para trabalhar com jovens também, me procure agora no WhatsApp, no final dos cultos, em nome de Jesus, amém? Se você não é dizimista, se você não tem ofertado e contribuído com a igreja, você faça isso com alegria, contribua com a igreja, isso faz parte do ministério da igreja, para que a igreja possa construir uma estrutura facilitadora para o seu desenvolvimento espiritual, para a manifestação e os dons espirituais, amém? Então participe, nós estamos aí com a parte da segurança, arrumando, melhorando a nossa segurança do templo, e é muito importante a sua participação, amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta noite, por essa palavra, por esse estudo. Ó Deus, que possamos, de fato, Pai, ser igreja. Ó Deus, neste momento eu clamo a Ti, ó Deus. Senhor, manifesta o Teu Espírito Santo na vida de cada irmão, cada discípulo desta igreja, em nome de Jesus. Aviva, ó Pai, os dons espirituais
na minha vida e na vida de cada discípulo desta igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Tira do nosso coração toda a apatia, todo egoísmo, toda indiferença. Tira do nosso coração toda incredulidade, toda carnalidade, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração. Enche-nos do Teu Espírito, Pai. Derrama sobre a Tua igreja o Teu poder, ó Pai. Edifica esta igreja em Cristo Jesus. E que ela cresça, que ela se desenvolva. E usa esta igreja através dos sinais e da proclamação do Teu Evangelho para alcançar a vida do perdido, do ímpio, daquele que está sem a salvação e que o Senhor deseja salvar. Usa cada irmão, da criança, Pai, até o mais velho, Deus, aquele idoso que às vezes acha que já não pode fazer nada, mas o Senhor pode usá-lo. Usa, Pai, cada um, homens, mulheres, casais, jovens, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Olha, o povo vai embora. Que legal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.